Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais uma live de oração. Sandrinha já entrou, nossa irmã Roseli também. Que bom poder estarmos juntos, né, em torno da palavra. Aleluia. Também a Andressa entrou aqui também, minha filha, minha mãe, André. Que bênção, meus filhos, ter vocês aqui juntos, né? Para termos esse tempo em torno da palavra do Senhor. Também está aqui a Suene, a Camila. Que bênção, que bênção, que bênção, né? A Mari, esse tempo que podemos nos reunir, irmãos. E eu quero incentivar você, como toda live, a ter tempo com a palavra. Tenha tempo com a palavra. Palavra preciosa, né? Medite nela, ore. Deus falará conosco através da sua palavra. Amém, meus irmãos? A leitura que iremos fazer hoje está em Gênesis capítulo 30 ao 31. Então, se você ainda não fez, quero aconselhar você a acompanhar. Eu quero mais uma vez louvar a Deus, irmãos, porque todos os dias os testemunhos são maravilhosos, né? Deus tem feito na vida dos irmãos, através da palavra, pessoas falando: olha, pastor, já tem sido algo especial esse tempo. Deus tem feito e isso tem me incentivado a ler a palavra. Então eu não quero que você fique fora. Leia a palavra, tenha tempo com a palavra, permita que ela transforme a sua vida. Amém, meus irmãos? Nós havíamos lido ontem, né, o texto de Gênesis até o 29, onde o último minuto que nós estávamos lendo ali era Deus abençoando Lia, né? Então, Jacó casa com as duas mulheres, duas filhas de Labão, um cenário atípico, enganado, e agora Deus olha para Lia, que estava sofrendo porque o esposo não a amava, diante daquele cenário que ela não escolheu, e Deus abençoa ela com filhos, né? Esse cenário agora, irmãos, ele passa para Raquel e é importante olharmos. E aí eu quero ler o versículo 30, o verso 1, que diz assim, ó: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos, ou eu morrerei. Irmãos, aqui é algo importante que nós precisamos olhar. Invejar é algo terrível, irmãos. Inveja é algo terrível. E nós precisamos sempre ler a palavra, Nádia, e ver a palavra nos transformando. O que estava acontecendo aqui entre as duas irmãs? Uma, né, tinha o amor do marido. Por quê? Porque foi isso. O pai interferiu, quis dar um filho da sua forma, e agora a filha está num casamento onde o esposo não desejava estar com ela, e uma tem filho e outra é estéril. Quando você analisa, irmãos, um sentimento desse, às vezes você fala assim: mas é normal. Mas nós precisamos olhar isso com cuidado. Não é, irmãos. E a análise precisa ser individual. Você precisa olhar para o seu coração e ver assim: Senhor, eu estou pecando. Há no meu coração um sentimento de concorrência. Eu desejo ser aquilo que o meu próximo é. Porque quando isso, irmão, traz tristeza, isso é inveja. E a inveja, irmão, nos corrói. A inveja nos mata. A inveja nos distancia de Deus. O pecado, irmãos, é algo terrível. E nós precisamos avaliar se estamos pecando em alguma área. Então, se a inveja ou qualquer outro pecado que nos distancia de Deus está acontecendo, nós precisamos confessar. Confessar, irmãos. E isso é uma autoanálise, né? Às vezes alguém pode, por te conhecer, por te amar, falar assim: olha, eu acho que você está errando, esse sentimento está errado. Mas você precisa fazer essa autoanálise. Porque um pecado leva a outro, e nós vamos ver isso. Raquel era estéril, né? E ela teve a mesma atitude por causa disso que Sara teve, lá no início com Agar. Ela pega a sua serva, a moça que ajudava ela, e porque ela não conseguia ter filhos, ela entrega ao seu marido. Por quê? Por causa do desejo, por causa da inveja, da concorrência. Ela vai lá e toma uma atitude errada. E aí, irmãos, um abismo leva para outro abismo, Ju. Pati.
Adriana, um abismo leva para outro abismo. Um erro leva para outro, irmãos. Quando nós não confessamos os nossos erros, quando nós não abandonamos o nosso pecado, às vezes você está com um sentimento, ele é pequenininho, e aí aquilo vai ganhando campo, vai crescendo, e quando você vê, você está cometendo outros pecados. E aí o que acontece? Agora não é mais só um sentimento, agora ela teve uma atitude. E a atitude dá vazão ao pecado. Isso acontece quando nós temos desejos errados. Às vezes você está lá em um pensamento. Por enquanto é um pensamento. E já é um pecado. Se você confessa, você encontra liberdade. Mas se você deixa esse pensamento, esse desejo, encontrar raízes, o que vai acontecer? Esse sentimento vai dar origem a pecado, meu bem. Vai dar origem a coisas erradas. E daqui a pouco você está cometendo agora um pecado na carne, aonde vai deixar marcas, memórias. É o que ela fez. Ela entrega a sua serva, e da sua serva tem filhos, né? Mas o pecado já havia acontecido. Nunca foi a vontade de Deus que isso acontecesse, mas ela estava vivendo aquela situação. Então, irmãos, ao invés de tomar atitudes pecaminosas, você precisa orar. Você precisa pedir a Deus, clamar a Deus pelas suas necessidades. Porque Deus escuta, irmãos. Deus olha para a nossa necessidade. Então não tome atitudes motivadas pelo pecado. Não tome atitudes motivadas pelo erro. Sabe, às vezes no ambiente de trabalho tem uma situação, e aí quando você vê, você está lá falando mal da sua amiga de trabalho para o seu chefe. Por quê? Porque está motivado por uma situação. Às vezes dentro de casa, uma briga. Eu sei, irmãos, que o cenário ali era um cenário diferente. Eu sei, né? Era um cenário de duas mulheres, mas vamos trazer para o nosso cenário, vamos deixar a palavra falar conosco. Às vezes você está ali no ambiente da sua casa, com seu filho, com a sua mãe, ou com a sua esposa. Irmãos, vocês não competem um com o outro. Não, a família não compete um com o outro. A família, irmãos, se une. Você está entendendo? Às vezes a esposa está lá, está trabalhando, ganha mais que o marido, Deus está abençoando, tal, mas não há competição. Vocês não estão numa competição. Não, vocês estão remando para o mesmo lugar. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando, às vezes, é no contexto dos filhos, você é um filho que está aqui, você não está competindo com seu pai, você não está competindo com a sua mãe, vocês estão remando no mesmo lugar. O que estava acontecendo com essa família é que começou a gerar uma competição. E Jacó estava ali no meio daquela situação e vivendo aquilo. E você vê, e uma entrega a serva. Aí nós vamos ver que a Lia estava ali, viu que não conseguia ter filhos, o que ela fez? Entregou a serva também. Parou de ter filhos, entregou a serva. Ou seja, uma concorrência e um pecado levando a outro. Você está entendendo, irmãos, o que Deus está falando? Som do seu coração. Se por acaso você e seu esposo, né, ou você e seus filhos, seja quem for, estão brigando demais por situações, vocês não estão em concorrência. Vocês estão juntos. Então, chame. Antes que o pecado gere outro pecado e resolva a situação. Ah, mas é difícil. É mesmo. A esterilidade de Raquel era difícil, irmãos. Não era algo fácil. Mas ela procurou em Deus a solução. Amém, meus irmãos? Deus está falando conosco através da sua palavra. Então, se Deus está falando com você, obedeça aquilo que Deus tem dito. Sirva uns aos outros e Deus vai abençoar. Mas escute algo importante que nós precisamos observar. Ainda no verso 30, no capítulo 30. Lia, diante do cenário, ela fez algo importante. Olha lá, 30:17. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente de Jacó e deu o 5º filho. Irmãos, Deus é poderoso. Quando nós oramos, irmãos, com fé, Deus nos escuta. Eu sei que aqui tem testemunhos gloriosos. Eu sei que se os irmãos começarem a escrever aqui, vocês vão ver testemunhos. Olha, eu passei por uma situação. Às vezes questão até do que nós estamos lendo aqui de filhos. Deus vai lá e dá condições da mulher gerar. Deus é poderoso. Deus escuta as nossas orações, irmãos. Então, não tome atitudes baseadas no pecado, mas ore. É isso que o texto está nos ensinando. Porque olha só, quando Lia orou, Deus abençoou. Eu só quero, irmãos, a felicidade. Só tem uma coisa que é importante sobre o que nós estamos falando. E nós vamos aprender isso. A felicidade, irmãos, não pode estar condicionada com o que você não tem. Você está entendendo? Às vezes, irmãos, você não consegue ter algo. Por exemplo, eu gostaria de ter a minha casa própria, eu gostaria de gerar, o que for. E às vezes você não está vivendo esse momento agora. E aí você, às vezes, fica triste. Não fique.
Porque a felicidade não está condicionada com o que você não tem. A felicidade está no que você já tem. E o que você tem? Você tem Deus, irmãos. Você tem às vezes sua família, às vezes você tem, irmão, saúde. E se você tem aquilo que Deus já te proporcionou, seja grato por aquilo que Ele deu, mas ore por aquilo que você necessita, por aquilo que você deseja. Você entendeu a lógica? Irmãos, Deus escuta a nossa oração. Então o que Deus está nos ensinando hoje? Que orar faz parte do processo de crescimento de um crente. Orar pelas suas necessidades. Deus escutou Lia quando orou. E quando nós voltamos para Raquel, no primeiro momento, qual foi a atitude? Entregar a sua serva para que o seu esposo se deitasse com ela. Mas olha o que acontece quando ela ora, preste atenção. Gênesis 30, 22, 23. Então Deus se lembrou de Raquel. Em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil, aleluia. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou ela. Irmãos, isso é glorioso. Quando oramos, irmãos, Deus nos escuta. Como Deus deu? Qual foi a forma que Deus usou, irmãos? Foi a resposta à oração. Você está entendendo o poder da oração? Então, irmãos, às vezes a gente desprezamos. Por quê? Por qualquer outra coisa. Por isso que quando eu chamo essa live de oração para orarmos juntos, é algo importante, irmãos. É melhor você ler, você ter tempo com Deus, ler a palavra, se debruçar na palavra em oração, irmãos, do que às vezes você maratonar uma série. Eu sei, irmãos, que nós amamos isso. Nós amamos o tempo de lazer, o tempo em casa, mas é melhor, irmãos, você ter tempo com Deus, você ter tempo de oração. Tenha tempo, fale com Deus as suas dores. Ore, irmãos, diga para Deus aquilo que você precisa. Deus ouviu Lia, Deus ouviu Raquel, cada uma tinha uma situação e Deus tratou cada uma individualmente. Deus reconhece, irmãos, e escuta a sua oração. Mas, novamente, não condicione a sua felicidade ao que Deus vai te dar, porque Deus já te deu muita coisa e isso já é o suficiente para você estar feliz. Você está entendendo, irmãos, o que Deus está falando? Agora, irmãos, Jacó, deseja voltar para sua terra. Chegou a hora, ele já trabalhou muitos anos para o seu tio e deseja voltar para sua terra. Deseja pegar a sua família. Isso aqui é algo importante, irmãos. Para quem está começando na carreira, na vida. Chega um momento, irmãos, que você vai precisar construir sua vida. Vai chegar um momento que Deus vai direcionar para você ter a sua vida, e às vezes longe de um familiar, do pai, da mãe. Claro que seu pai sempre vai estar ali te abençoando, mas às vezes vai ter um momento que você vai ter que condicionar a sua vida. Você vai seguir com a sua vida. Você está entendendo? Era o que Jacó entendeu de Deus. E Deus já tinha dito para ele, olha, você vai voltar para sua terra. O tio, irmãos, enganador. O enganador, irmãos. Ele começa a enganar, fala, não, fique aqui, olha, Deus tem me abençoado por causa de você. Aí o tio fala assim, olha, o que você precisa? O que você precisa? Vamos lá, vamos fazer um acordo aqui. E aí ele faz um acordo que as ovelhas que nascerem ali pintadinhas, salpicadas, será de Jacó. E aí sabe o que o tio faz, irmãos? O tio pega as ovelhas, todas que estão no rebanho salpicadas, que era para ser de Jacó como salário, tira e leva, e Jacó fica trabalhando para ele sem pagamento. Às vezes, irmãos, nós vamos ser enganados por pessoas. Só que o fato de você ser enganado por alguém não te dá o direito de enganar. Você está entendendo? O fato de você ser enganado por alguém não te dá o direito de enganar. Por quê, irmãos? Porque quem engana é filho do diabo. Mas quem, irmãos, vive diante de Deus, vive a palavra, vive como filho de Deus. O que Jacó faz, irmãos? Começa a trabalhar e ele começa a usar a sua fé. Ele vai lá, os animais fortes, eles vão cruzar, ele coloca varas para que os animais vejam, porque ele estava aumentando a sua fé. Não sei, não sou alguém da área de agricultura, eu não sei se isso faz diferença, mas se faz, começou com Jacó. Foi Deus que deu a estratégia, foi Deus que deu instruções para ele, a Bíblia fala. E ele coloca ali, e aí os animais começam a nascer listrados, que era o seu salário. Você entende que Deus vai te dar estratégias para você prosperar. Deus vai te dar estratégias para você crescer. Então comece a orar, pedir direção, ouvir o que Deus está falando. Deus falou com Jacó e o abençoou. E aí o fim do versículo vai dizer que Jacó prosperou e teve servos e servas e rebanhos, irmãos. Deus abençoou a vida de Jacó. Só que, irmãos, o mesmo Deus que nos abençoa, um dia ele nos dá uma direção.
E aí Jacó estava lá com o seu servo e começou a ter... Os filhos de Labão começaram a olhar e falar: Jacó está mais rico que nosso pai. Jacó está próspero. E chegou a hora dele voltar. Chegou a hora dele sair da terra onde ele estava. E aí, no verso 31, verso 3, Deus diz assim: então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Aqui, irmãos, algo importante. Confie no que Deus está falando, irmãos. Estava favorável, não estava? Jacó estava prosperando, ele poderia falar: vou ficar por aqui mesmo. Tá bom, tá favorável. Irmão, mas o que Deus está te falando? O que Deus disse que você precisa fazer? Deus às vezes muda situações da nossa vida. Deus está mandando você voltar, então volte. Deus está dizendo: volte para a casa do seu pai. Pegue, saia deste... Irmãos, Deus é poderoso. Você está entendendo? Só que Deus, o que estava acontecendo ali é que Labão estava enganando ele. E Deus disse: olha, vai embora, eu vou te abençoar. E aí ele vai falar para as esposas, e ele diz: olha, você sabe que seu pai nos enganou. Seu pai mudou o salário várias vezes para tentar nos prejudicar. Não, vamos embora, vamos embora. E aí chega uma hora que Jacó já tinha falado com ele, não adiantou. Ele pega a esposa, pega tudo. Tem lá um errinho, né? Porque a mulher pega os ídolos, Caíque, meu filho, e eles vão embora. Mas o Senhor é Deus que cuida de tudo, irmãos. Então Jacó está indo embora, Labão vê que ele vai embora, vai atrás de Jacó. Só que olha o que Deus faz, e eu já estou encerrando. 31, 24. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, arameu, e dito a ele: estou avisando, deixe Jacó em paz. Irmãos, Deus cuida da sua segurança. Deus guarda você. Jacó estava indo e Deus estava fazendo. Entenda bem, irmãos, quando a gente se posiciona em Deus, Deus trabalha no nosso cuidado. Às vezes você está ali com medo de uma situação, dizendo assim: o que vai ser? E se eu perder o emprego? E se isso acontecer? O que Deus está nos ensinando? Deus continua cuidando dos seus filhos, irmãos. Deus continua cuidando da sua família. Então, enquanto você obedece o Senhor, Deus está trabalhando no seu cuidado. Jacó nem sabia, mas Deus estava aparecendo em sonhos. Quando Jacó está indo embora com o seu rebanho, Labão chega e diz assim: olha, eu poderia te matar, eu poderia acabar com você, você sabe disso. Você está aqui, eu estou com os meus filhos, com os meus servos, mas Deus apareceu em sonhos. Deus cuida dos seus filhos, irmãos. Deus cuida de você, mas tem algo importante: continue obedecendo a voz do Senhor, continue ouvindo o Senhor. E aí Abraão, irmãos, o que ele faz? Ele adora ao Senhor. O texto diz que ele faz o acordo com o seu sogro. Fica tudo bem entre eles. Eles sentam juntos e adorem ao Senhor. Quando alguém tem uma vida, irmãos, em Deus, ele não sai de relacionamentos com problema. Ainda que seja um sogro enganador, mas ele vai lá e sai em paz com o sogro. Ele resolve o problema. Deus está mandando eu dizer a você hoje: resolva os problemas. Procure. Pastor, eu estou brigado com fulano, faz anos que a gente não fala. Hoje é o dia que Deus está falando com você. Resolva o problema. Vai lá e fala: olha, eu preciso falar com você, eu preciso resolver essa situação. Resolva, irmãos, resolva. Talvez ou você ou a pessoa errou no passado, não importa, resolve o problema. Você talvez não imaginou que Deus falaria isso com você hoje, mas Deus está falando, está dizendo: resolva essa situação. Para quê? Para que você prospere, você está entendendo? Para que você seja guardado pela palavra do Senhor, porque foi isso que Jacó fez. Ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu e Deus abençoou. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar por essas causas, para que Deus nos livre da inveja, nos livre dos pecados, às vezes, que estão corroendo o nosso ser. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos dê graça para crescermos nele, para que os problemas familiares não haja mais concorrência em casamento, mas que nós remamos para o mesmo alvo. Amém, meus irmãos? Oremos juntos. Pai, eu quero orar pelas famílias, Senhor, que estão passando, às vezes, filhos, né, que não respeitam os pais, estão aqui às vezes e na sua cabeça acha que está fazendo certo, que está tudo certo, mas não respeita, não honra o pai, não honra a mãe. Pai, hoje transforma, Senhor, esse filho, faça ele entender que a mãe está fazendo para o seu bem, se é o pai está fazendo para o seu bem, se é o marido, a esposa, Pai, que tem brigado, às vezes a esposa ganha um pouco melhor e às vezes há uma concorrência, ou o esposo, Senhor, não compartilham da renda, há uma briga
briga entre si, Senhor. Todo momento estão ali, Senhor, com um problema. Hoje eu peço que o Senhor transforme isso, mude esse quadro na vida dos nossos filhos, que possam estar unidos, Senhor, vivendo, Senhor, a palavra do Senhor. Também, Pai, o que nós te pedimos, aprendemos que se estamos passando por situações difíceis, às vezes, Senhor, precisamos de um milagre. O Senhor é um Deus que faz milagre. Então, Pai, nós vamos continuar crendo na sua palavra, vamos continuar crendo nos milagres que o Senhor tem poder para fazer. Pedir para que o Senhor nos ajude e diante, Senhor, de cenários que às vezes nós estamos vivendo, caóticos, de briga familiar, às vezes com sogro, com sogra, eu não gosto, eu quero ficar longe, minha sogra é isso, é aquilo. Talvez como Labão, um enganador, talvez realmente você vai viver longe, mas resolva o problema, permita que ela veja os filhos, permita que ela veja os netos, permita que tenha tempo juntos, para que Deus transforme através da sua vida a sua família. Pai, nós oramos por cada um, oramos, Senhor, para que o pecado, Senhor, que hoje estamos cometendo, gere arrependimento e transformação de vidas, Pai. Eu oro, Senhor, por os irmãos, oro, Senhor, por quem está aqui, quem vai assistir esse vídeo, pedindo que o Senhor abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você. Eu quero incentivar você a fazer algo, tá bom? Eu quero incentivar. Talvez você ainda não está lendo a Bíblia. Você fala assim, pastor, eu estou acompanhando a live, mas não estou lendo a Bíblia, não. E o segredo está na palavra, meus irmãos. Comece agora, comece hoje. Mas faltou, eu não vi, nós já lemos o livro de Jó. Tá bom, mas comece agora. Né? Quando você está junto, a gente consegue ir mais longe. É igual a academia. Você vai sozinho, você fica meio lá, né? Morocochô, sozinho, sabe muito o que está acontecendo. Mas quando você vai junto, isso motiva. É a mesma coisa, irmãos. Vamos fazer juntos. Juntos vai dar certo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Eu quero sempre convidar vocês. Ontem nós já tivemos a nossa reunião de quarta. Domingo nós teremos a nossa reunião na Avenida do Taboão, 3659, né? A Igreja Brasil para Cristo. Eu quero convidar você para estar comigo lá, tá bom? Às 10 horas da manhã, Deus tem uma palavra para a sua vida, como teve hoje. E amanhã, às 6 horas, né? Hoje começou também atrasado um pouquinho, mas amanhã às 6 horas nós estaremos aqui, irmãos, orando, falando com Deus. Convide mais pessoas. Hoje eu estou muito feliz, irmãos. Nós estamos agora aqui em 15, chegamos a 18 pessoas simultâneas aqui. Que bênção, irmãos. E todos os dias, tá, irmãos? Domingo a domingo. Não vai ter feriado. Espero em Deus que a gente consiga romper, né? Todos os dias. Que Deus abençoe você. Tenha aí uma quinta-feira mais que abençoada. E não esqueça, fale do Senhor. E se você quiser deixar um comentário aí, falando do testemunho do que Deus fez na sua vida, deixa, porque alguém vai ler e vai ser abençoado. Então deixa um comentário, deixa Deus te usar, sabe? Alguém vai ler o comentário e vai ser abençoado. Coloque o seu testemunho aí. Irmãos, que Deus abençoe vocês, tá? Um excelente dia.